Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre algumas constituições. Eu sou a Mariana Oliveira. Eu sou a Sofia Magalhães. Eu sou a Sara Costa. Eu sou a Ana Beatriz Santana. Eu sou a Thalissa. Eu sou o Manuel Nicolas. Eu sou o Eduardo Nogueira. Eu sou a Luana Capistrano. Para começar, nós iremos falar basicamente sobre a definição de uma Constituição formal. Uma Constituição formal é um documento que estabelece as normas fundamentais de um Estado, organizando a estrutura dos poderes e os direitos e deveres dos cidadãos. Ela é considerada formal porque se encontra codificada de maneira sistemática em um texto único, diferente de países que possuem constituições não escritas ou baseadas em vários atos normativos dispersos. Este tipo de Constituição também se caracteriza por ter um processo mais rígido para alterações, com o objetivo de conferir estabilidade e proteger as regras fundamentais da sociedade contra mudanças arbitrárias. Em essência, ela define a organização política e jurídica de uma nação por inteiro, funcionando como a base de todo o sistema legal. Bom, dando prosseguimento à fala em relação à estrutura da Constituição, a gente pode falar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta-se por meio de uma estrutura que corresponde basicamente ao preâmbulo, ao corpo dogmático e ao ato das disposições constitucionais transitórias, conhecidas popularmente como ADCT. Nessa perspectiva, torna-se importante o fomento dessa estrutura a começar do preâmbulo. O preâmbulo é a introdução da Carta Constitucional, não possuindo força normativa, ou seja, didaticamente falando, não possui força de lei, não servindo nesse sentido como parâmetro de controle de constitucionalidade. O que se pode falar ainda do preâmbulo é que esse integra a base axiológica constitucional. Sendo assim, compreende a interpretação da Carta. Expõe ainda os objetivos e princípios a serem alcançados, além dos valores republicanos. O corpo dogmático, por sua vez, corresponde necessariamente a todo o texto constitucional. Porém, didaticamente, pode-se verificar seu início no artigo 1º, legislando sobre os princípios fundamentais da República, sobre a organização do Estado, a organização dos poderes, direitos sociais e garantias fundamentais, entre outros, compreendendo até o artigo 232. Por fim, tem-se o ato das disposições constitucionais transitórias. Este é formado por normas originárias, ou seja, nascidas em 1988, e suas respectivas emendas, se iniciando após o corpo dogmático no artigo 233. E possui natureza de normas de passagem, normas essas que serão exauridas com o passar do tempo. O objetivo originário ao estabelecer o ADCT foi criar uma espécie de gatilho, com objetivos e normas que deveriam ser implementadas em um tempo determinado. Por isso, a expressão normas de passagem ou transitórias, e desse modo, enquanto o fenômeno do exaurimento não se concretiza, vale constar que tanto as normas do ADCT quanto as normas do corpo dogmático da Constituição formam o parâmetro de controle de constitucionalidade. Para encerrar, cumpre lembrar que as normas do ADCT e as normas constantes no corpo dogmático possuem o mesmo grau de hierarquia, não existindo diferença de valores entre um e outro. Em um eventual conflito, deve-se prevalecer a lei mais específica para chegar a eventuais soluções. Bom, agora vamos mergulhar nas constituições do Brasil e de Liechtenstein e comparar como cada uma delas estrutura seus países. Vou começar a falar sobre a Constituição brasileira. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e foi um marco no retorno à democracia após o regime militar. Ela é um documento fundamental para a garantia dos direitos e deveres dos brasileiros e a organização do Estado. Agora, vamos para Liechtenstein. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1921 e foi uma reforma para modernizar a monarquia e estabelecer o equilíbrio entre o poder do príncipe e o sistema democrático. A Constituição brasileira é bastante detalhada e extensa, com cerca de 250 artigos. Ela cobre uma ampla gama de temas, desde a estrutura dos poderes executivo, legislativo e judiciário até os direitos fundamentais e sociais. Em contraste, a Constituição de Liechtenstein é bem mais curta, com menos de 100 artigos. Ela foca principalmente na estrutura da monarquia e no papel do príncipe, sem entrar muito em detalhes sobre direitos sociais. Ela é dividida em preâmbulo, parte geral, organização do Estado, direitos e garantias e disposições transitórias e finais. Agora, falando sobre os direitos e as garantias dessas constituições, no Brasil a Constituição é muito detalhada em relação aos direitos fundamentais e sociais. Ela garante direitos básicos para a vida digna do ser humano, como saúde, educação, segurança, entre outros. E tudo isso reflete um forte compromisso com o bem-estar social. Enquanto isso, a Constituição de Liechtenstein assegura direitos fundamentais, mas de forma menos detalhada. O foco é mais na estabilidade política e no papel do príncipe, com menos ênfase em direitos sociais específicos. Agora, falando um pouco mais sobre os sistemas de governo. No Brasil, nós temos uma república federativa, com um sistema presidencialista e um legislativo bicameral, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Já em Liechtenstein, a estrutura é uma monarquia constitucional. O príncipe desempenha um papel significativo e o legislativo é unicameral com o Conselho Nacional, que trabalha em conjunto com o príncipe que tem o poder de veto absoluto. Comparando as semelhanças e diferenças,
Ambas as constituições garantem direitos aos cidadãos e estabelecem um marco legal para organizar o governo. Agora, as diferenças. A Constituição brasileira é mais extensa e detalhada, enquanto a de Liechtenstein é mais curta e focada na monarquia. E como já foi dito antes, no Brasil, o sistema de governo é federal e presidencialista, com o poder legislativo sendo composto por duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, enquanto Liechtenstein é uma monarquia constitucional parlamentarista, sistema composto por apenas uma Câmara. Quanto às diferenças dos direitos sociais, o Brasil detalha amplamente, enquanto o Liechtenstein tem uma abordagem mais básica, focada apenas na estabilidade política. Então, para resumir, as constituições do Brasil e Liechtenstein têm objetivos semelhantes de garantir os direitos, mas elas têm focos e estruturas bastante diferentes. A gente escolheu falar de Liechtenstein por ser um país pouco conhecido e pouco falado, além do fato de ser um país com um sistema de governo totalmente diferente do nosso. E foi isso, espero que tenham gostado. Tchau! Obrigado.